Eu já ouvi de algumas clientes que estão se divorciando dizerem que precisam recuperar o tempo perdido, como se estivesse passando o último trem, elas precisam entrar no último vagão porque o tempo está passando, a idade está aumentando e elas precisam se libertar daquela versão esposa, mãe e se permitir como mulher, um lugar que ficou tão desvalorizado durante o casamento. Mas cuidado! Essa liberdade virou a prisão de algumas e a gente precisa falar sobre isso. Meu nome é Luciatina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse episódio do podcast Estado Civil Inteira, a gente vai falar sobre essa pressa de se resgatar como mulher e como isso pode te desvalorizar internamente e virar a sua próxima prisão. É estranho esse ciclo da liberdade feminina. Quando jovem, ela se sente pressionada a se casar. Aí, finalmente, ela se liberta dessa pressão social do casamento e se casa, achando que aquilo era a liberdade dela. Só que, se o casamento não for bom, ela novamente vai se sentir aprisionada durante o casamento e vai atrás da sua liberdade fora do casamento. Só que, dependendo do caminho que ela escolher dentro dessa liberdade, ela pode se aprisionar novamente. No último episódio do podcast, eu falo de quem sai de uma relação, entra logo em outra e não se dá esse tempo do autoconhecimento. Nesse episódio, eu vou falar de quem sai de uma relação, opta por ficar sozinha, mas não com ela mesma, como se estivesse em busca daquilo que ela não viveu e queria ter vivido, atrás de novas amizades, novos momentos, novas diversões, como se estivesse preenchendo seus vazios com coisas externas, repetindo um padrão hollywoodiano de ser feliz, com encontros rasos, amizades líquidas, como se tivesse que dizer ao mundo que agora eu consegui ser feliz. Mas será que está feliz mesmo? Uma mulher que se divorciou, ela me contou que conquistou essa felicidade libertária, meio forçada, na pressa. E toda vez que ela voltava para casa, depois de um momento de diversão, ela se sentia pior do que se ela tivesse ficado sozinha. Pior do que quando ela era esposa e tinha uma família, que ela se sentia mais pertencida. Mas aquele lugar não cabia para ela, nem mesmo esse novo lugar de uma liberdade que ela não queria viver. E aquela infelicidade que se justificava pelo casamento, ela não tinha mais. Como se ela tivesse uma obrigação de ser feliz porque ela finalmente conquistou a liberdade. Mas ela carregava uma culpa por não estar feliz, mesmo sendo livre. Parece que ela estava fugindo de um encontro dela com ela mesma. Gente, é tão difícil sair de uma relação e quando finalmente você consegue se libertar, você tem aquele tempo para você mesma, aí você se descuida. Descuida do seu corpo, dos seus valores, achando que isso é liberdade. Prefere a companhia de qualquer pessoa à sua própria. Eu tive uma conversa com uma cliente que conseguiu sair de uma relação tóxica, mas ela tinha o vício de se validar pelo olhar do marido. Ela saiu do casamento e ela ficou um pouco traumatizada de ter um outro relacionamento e preferiu ficar sozinha. Só que ela continuou se validando pelo olhar dos outros, de pessoas insignificantes para a vida dela. Foi se descuidando, foi se desvalorizando, com uma falsa sensação de empoderamento, porque ela era dona do próprio nariz e ela fazia o que ela bem quisesse da vida, porque agora ela era livre. No fim, quando ela me encontrou e a gente teve uma longa conversa sobre isso, ela disse que depois de viver essa liberdade ingênua, ela entendeu que o seu lugar de conforto já estava com ela, estava dentro dela, junto com os filhos, na sua casa, que já estava tudo ali, junto dela, e ela nunca tinha percebido. A grande diferença é quando você tem a liberdade de escolher esse lugar da sua responsabilidade, e não aquele lugar da responsabilidade que foi imposto a você e você não consegue enxergar o prazer naquilo porque é mera obrigação.
Essa conversa me inspirou para escrever uma parte do meu livro Estado Civil Inteira, quando uma das personagens, chamada Trude, ainda jovem, ela aluga um quarto dos fundos da sua casa para uma mulher que acaba de sair de uma relação tóxica. E essa mulher começa a incentivar a Trude a viver a vida, a ir para bares, viver uma vida promíscua, achando que isso era liberdade. Só que a Trude tinha uma filha pequena. E, gente, nessa fase, a gente acha que os filhos são barreiras para a gente ter esse tipo de liberdade, né? Obstáculos para a sua felicidade, uma obrigação a ser cumprida. Só que a Trude percebe que ela merecia muito mais do que ficar se desgastando de forma irresponsável com ela mesma, como se tivesse que dizer ao mundo que ela estava feliz. Ela não estava feliz. Ela tinha uma filha e cada vez que ela saía de casa e deixava a filha, ela se sentia culpada por valorizar outras pessoas ao invés daquilo que realmente merecia sua atenção. Então, ela fez uma escolha. Dentro da liberdade dela, ela escolheu viver essa fase maternal, escolher a profissão que fazia mais sentido para ela, né? Viver a sua responsabilidade e encontrar prazer nesse papel. E na liberdade proposta pela personagem Melanie, que ficava incentivando a Trude a curtir a vida, ela se sentia desgastada, descuidada, desvalorizada. E essa liberdade acabou sendo a sua verdadeira prisão. Então tem essa frase do livro que eu adoro, que é quando a Trude se despede da Melanie como se ela estivesse despedindo daquela fase de liberdade ingênua que ela não quer mais, porque ela percebe que recuperar o tempo que passou é perder o tempo de agora. Então eu vou ler para vocês essa despedida da Trude, que ela diz assim: Melanie, minha amiga, eu agradeço por você ter me apresentado um lado da vida que eu jamais conheceria sem você. Mas eu acabei me sentindo aprisionada nessa sua liberdade. Então eu fiz uma escolha e descobri a minha liberdade na vida que eu já tinha. Só que agora é uma escolha, o que antes não era. Obrigada por abrir meu leque, mas o meu voo não é o mesmo que o seu. Pois é, mas quando você vive esse lugar de mãe como uma obrigação, um dever, a gente fica exausta mesmo. Mas acredite que esse pode ser o melhor caminho da sua liberdade, por ter mais chances de você encontrar sua verdadeira felicidade. Basta mudar o cenário de obrigação para uma escolha. Mas talvez você só vai entender isso depois que você viver essa liberdade de fachada. Então viva, depois me conta. Mas eu posso te garantir que quando você cumpre as suas responsabilidades com prazer, você encontra a sua verdadeira liberdade. E a sua maior responsabilidade é cuidar de você e de quem depende de você. Então encontre o prazer nisso, sem infantilidade de tentar buscar o tempo perdido em aventuras descuidadas que podem te aprisionar. Eu tive uma cliente que começou a sair com um fulano de aplicativo e deixava os filhos com a babá, com a avó, às vezes nem voltava para casa. O engraçado é que ela, apesar de viver esse momento de liberdade, como se ela estivesse num filme romântico, ela não se sentia feliz, como se ela estivesse em débito com sua vida real. Ela se sentia culpada por causa disso. Então, por mais que ela estivesse vivendo aquele momento de liberdade, ela se sentia aprisionada porque não estava cumprindo a sua responsabilidade. Por isso, dentro da sua liberdade, é importante você marcar uma linha daquilo que você está disposta a conhecer e daquilo que não te interessa conhecer. No meu livro eu falo muito do desconhecido, do medo de encarar coisas novas, e por isso muitas mulheres continuam no casamento pela falta de coragem de encarar o desconhecido. Mas dentro desse desconhecido, você pode saber aquilo que você não quer conhecer e aquilo que você tem interesse em conhecer, por mais que você não saiba o que vem à frente.
Então, eu tenho uma parte do livro que eu quero citar aqui, que a personagem principal, que é a Rose, ela fala para Sharon, que é uma personagem que eu criei, que fica seduzindo a Rose às coisas legais da vida de solteira, né? E a Rose fala para ela: eu também queria experimentar outros prazeres da vida, mas esse sabor é tão desconhecido para mim que, embora no cardápio das minhas escolhas as opções do que eu quero estejam em branco, eu sei bem o que eu não quero. Então, gente, dentro do conceito da liberdade existem vários caminhos a seguir. E cuidado para você não escolher o caminho que você não é merecedora dele. Saiba escolher. Trace um limite daquilo que você não quer. Escolha os caminhos que tenham a ver com a sua responsabilidade de hoje. Porque recuperar o tempo que passou, você pode estar perdendo o tempo de agora. Então, gente, esse é mais um episódio do podcast Estado Civil Inteira. Espero que você tenha gostado, que tenha te acrescentado de alguma forma. E se você conhecer alguma pessoa que tem interesse nessa mensagem, compartilhe com ela. E traga novos temas para que a gente possa se aprofundar, porque o importante aqui é se somar.